Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das formas mais antigas e, sem dúvida, mais poderosas de contar histórias: a tragédia. Sabe aquela sensação quando a gente se envolve tanto com uma história que fica com o coração na mão? Por que será que a gente se emociona tanto com a queda de um herói ou chora com o final que é, nossa, devastador? Pois é, parece um paradoxo, né? É fascinante. E olha só que curioso. A chave para entender tudo isso talvez esteja num manual de mais de 2.300 anos atrás. Então, o nosso caminho aqui vai ser o seguinte, bem direto. A gente começa com a definição, depois mergulha no que seria a alma da tragédia com a fábula e os caracteres. Na sequência, a gente explora a mente, com pensamento e elocução. E depois, os sentidos, que são o canto e o espetáculo. E para fechar, a gente vê o legado de tudo isso. Ok, então vamos lá, para começar do começo. O que, afinal de contas, era uma tragédia na visão de Aristóteles? Bom, para o Aristóteles, a tragédia é a imitação de uma ação séria completa. Mas o ponto-chave, a grande sacada, está no efeito que ela causa. A história tem que despertar compaixão e terror em quem assiste para, no fim, purificar essas emoções. É uma espécie de limpeza emocional, sabe? E esse processo tem um nome famoso, catarse. E para conseguir essa tal catarse, ele mapeou 6 componentes, 6 ingredientes essenciais. É quase como uma receita mesmo para a tragédia perfeita. São eles: fábula, caracteres, pensamento, elocução, canto e espetáculo. Beleza. Agora, vamos focar nos 2 primeiros da lista, que para o Aristóteles eram nada mais nada menos que a própria alma da tragédia. E aqui a diferença é super importante. A fábula, que a gente pode chamar de enredo ou plot, é basicamente o que acontece. É a sequência de ações. Já os caracteres, os personagens, são quem age. São eles que tocam a história para frente e mostram quem são através do que fazem. E olha, entre os dois, Aristóteles não tinha a menor dúvida sobre qual era o mais importante. Ele é categórico. A fábula é a alma da tragédia. Pensa nela como a estrutura, o esqueleto que segura tudo de pé. E é aqui que a coisa fica bem radical, bem interessante. Ele chega a dizer que dá pra ter uma tragédia com personagens meio rasos, sabe? Sem muito desenvolvimento. Mas é impossível, simplesmente impossível, ter uma tragédia sem ação, sem um enredo que faça sentido. Os acontecimentos, o que acontece na história, é o que manda. Ok, então se fábula e caracteres são a alma, os próximos 2 componentes da nossa lista formam a que a gente pode chamar de a mente da tragédia. Aqui também é uma dupla. O pensamento é sobre o que é dito. São as ideias, os argumentos, aquilo que os personagens falam e que faz a história andar. Já a elocução é sobre como é dito. É a forma, o estilo, a escolha das palavras, a beleza da linguagem. E para fechar nossa lista de 6 ingredientes, chegamos naquelas partes que pegam a gente pelos sentidos: o canto e o espetáculo. O canto, que é a parte musical, tipo os coros do teatro grego, era, na visão do Aristóteles, o principal tempero, o condimento da tragédia. Pensa assim, ele dá mais sabor ao drama, deixa tudo mais emocionante, mas não é a comida em si, não é o prato principal. E isso aqui é incrível para entender o pensamento dele. O espetáculo, ou seja, a parte visual, o cenário, o figurino, a encenação toda, era visto como a parte menos artística, a menos importante de todas. Para ele, a força da tragédia tinha que vir de dentro, da história, não dos efeitos especiais, digamos assim. Uma boa tragédia tem que ser poderosa até se for só lida. Então, bora juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Vamos ver como essa fórmula, tão antiga, deixou um legado que, olha, dura até hoje. Então, o resumo da ópera é essa hierarquia, essa ordem de importância. No topo de tudo, a alma, a fábula. Logo abaixo vem os caracteres, o pensamento e a elocução. E lá na base, como tempero e enfeite, o canto e, por último, o menos essencial de todos, o espetáculo. É essa arquitetura que faz a tragédia ser tão poderosa, não importa a época. Pensa bem, essa estrutura tem mais de 2.000 anos e mesmo assim a gente vê a influência dela em todo lugar, de Shakespeare até os filmes e séries que a gente maratona hoje em dia. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Que histórias atuais que a gente adora seguem, no fundo, essa mesma fórmula milenar? A resposta com certeza pode surpreender muita gente.